Olá, estudantes! Continuando aqui a nossa playlist dedicada à demonstração, dedução de equações da física, as principais equações pelo menos. Então vamos fazer aqui para movimento oblíquo, tá? Gente, só lembrando aqui, para quem não conhece essa playlist não é exatamente para um estudante assim, por exemplo, que está estudando para o Enem, por exemplo. É claro que também não é proibido, tá? Esse tipo de playlist ele é mais para quem está estudando para de repente um concurso militar, que às vezes cobra um pouco mais isso, uma matemática um pouquinho mais pesada. Para quem está querendo realmente se aprofundar no universo da física mesmo, saber as origens, né? De repente um estudante mais curioso. É claro que se você está estudando só para o Enem, não está proibido também, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Não interpretem mal as minhas palavras, tá bom? Em todo caso, convido vocês a assistirem aqui a playlist, será um prazer receber vocês aqui, tá bom? Então é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou me dedicar a explicar somente a dedução daqui, da altura máxima para movimento oblíquo no vácuo, tá bom? Não vou explicar a outra agora, vou deixar para o próximo vídeo, que senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom, gente? Então é o seguinte, galera, eu gostaria de combinar uma coisa com vocês para que didaticamente funcione melhor o seu entendimento, tá certo? Didaticamente. Eu costumo fazer assim, tá? Quando eu estou ensinando para os meus alunos, pelo menos este assunto aqui eu faço isso, tá? Pelo menos neste assunto aqui, o lançamento oblíquo. Eu geralmente eu combino com meus alunos assim, tudo que vocês virem na coloração verde significa horizontal, tá? Quer dizer que eu estou me referindo a qualquer coisa horizontal, tá bom? Tudo que vocês virem na coloração laranja significa que eu estou me referindo a qualquer coisa vertical. Então, quando virem verde, pensem em horizontal. Quando virem laranja, pensem em coisas verticais. Tudo que vocês virem na coloração roxa, pensem em resultante, tá certo? Resultado, resultante, pensem nesse sentido, tá certo? Se a gente fixar bem esse ponto aqui, fica mais tranquilo, tá? Didaticamente fica melhor de vocês entenderem a dedução daqui das equações. Então vamos aqui para a dedução da equação da altura máxima, que é exatamente o ponto mais alto, tá bom? No movimento oblíquo no vácuo, tá certo? Vamos lá. Percebam que no ponto mais alto de uma trajetória aqui oblíqua no vácuo, percebam que no ponto mais alto o vetor resultante é exatamente a componente x, tá bom? Algumas pessoas cometem o erro de dizer assim, é porque a resultante é zero. Gente, não é zero. Por que não pode ser zero? Porque se eu digo que aqui, no ponto mais alto, o meu corpo está com velocidade resultante igual a zero, eu estou dizendo que ele está congelado. Imagina que você chutou uma bola, sei lá, jogou uma pedrinha e no ponto mais alto esse objeto congelou aqui no espaço-tempo, tá vendo? Então assim, não faria muito sentido, tá bom? Então não é zero. O que é zero na verdade? É a componente vertical. Reparem que aqui nesse ponto não tem nada laranja, tá bom? Aparece o quê? Aparece a componente horizontal e essa componente horizontal neste instante aqui é exatamente o meu vetorzinho resultante, tá bom? Então eu preciso partir dessa premissa. Outra coisa, quando eu estou analisando o movimento de subida, estou analisando aqui o laranjinha, tá certo? Ó. Reparem que nesse movimento de subida, pessoal, o meu movimento ele é retardado. Como assim, professor, retardado? O que é um movimento retardado na cinemática? Eu tenho velocidade em um sentido, ó, no caso aqui é para cima, tá? Ó, sendo que a minha aceleração está no sentido oposto, neste caso aqui para baixo. Então, sempre que vocês se depararem com uma situação em que a aceleração tem um sentido e a velocidade tem um sentido oposto, esse movimento é um movimento retardado. Ou seja, na medida em que o tempo está passando, a velocidade vertical está reduzindo. Logo, esse movimento é um movimento retardado. Como é que eu posso escrever uma equação da cinemática para movimento retardado? E reparem que o tempo não está sendo citado aqui, né? Então como é que eu posso escrever isso? Muito bem, então se você pensou na equação de Torricelli, acertou, tá bom? Então aqui, ó, eu peguei aqui a equação de Torricelli, tá bom? Por que ela está laranja? Porque eu estou me referindo à velocidade vertical, tá certo? E como bem falei, né, no ponto mais alto, o Vy ele é igual a zero, tá bom? Lembrando que eu não vou cancelar esse camarada aqui, porque ele é a velocidade inicial, velocidade vertical no início da trajetória oblíqua, tá? No ponto mais alto é que é zero, tá certo? Vamos ver aqui o que foi que sobrou. Sobrou esse camarada aqui, ó, tá? V0y ao quadrado menos 2
GY, tá? Menos 2 vezes a aceleração vezes a distância, que no caso aqui é a altura. Só que é o seguinte, gente, na decomposição vetorial, deixa eu até voltar aqui a imagem. Pronto, voltei aqui na imagem. Na decomposição vetorial, gente, como é que eu posso descrever V0y? Reparem que aqui eu tenho um ângulo θ, ó, tá aqui o meu vetor resultante, certo? Ó, em roxo. Eu tenho um ângulo θ em relação à horizontal, né? O meu θ tá meio feinho, né? Eu não sei desenhar um θ bonitinho aqui não, esse ângulo. Mas repare o seguinte, repare que esse vetorzinho laranja, ele pode ser projetado aqui do outro lado, ó, tá bom? Então reparem que se eu projetar o meu vetorzinho laranja aqui do outro lado, ele fica sendo o que? Cateto oposto a esse ângulo. Reparem que isso aqui é um triângulo, ó, tá certo? Então, cateto oposto e o meu vetorzinho roxo é hipotenusa. Como é que eu defino então a relação entre cateto oposto e hipotenusa em um triângulo retângulo? Isso mesmo, é o seno, tá certo? Então aquele vetorzinho ele pode ser descrito como esse vetorzinho aqui. Pode ser descrito como o vetor original vezes o seno de θ. Reparem que é por isso que ele está na coloração roxa, tá? Porque eu estou me referindo ao vetor resultante, ao vetor resultante vezes o seno de θ ao quadrado, aqui no caso, né? Porque está ao quadrado, mas o vetorzinho original vezes o seno de θ é igual a V0y, tá bom? E esse camarada aqui virou zero, tá certo? O que é que eu posso fazer agora? Eu agora vou pegar esse termo, vou trazer para o outro lado, tá? E eu vou elevar ele ao quadrado. Agora é o seguinte, quando eu trouxer esse termo para cá, para o lado de cá, repare que ele vai ficar negativo. Então eu faço o quê? Multiplico todo mundo por menos 1, então os dois lados vão ficar positivos. Então vai ficar mais ou menos assim, tá certo? Ó, todo mundo ficou positivo, tá certo? E eu também tirei eles aqui do parênteses, então eu elevei os dois ao quadrado. E muito bem, para finalizar, esse y, ele significa exatamente, ó, a altura, tá? A distância vertical, tá bom? O que é que vai acontecer quando eu substituir a letra y pela letra h, né, de altura em inglês, e passar o 2g dividindo? Como é que vai ficar a minha equação? E aqui está, é exatamente a equação da altura máxima em um movimento oblíquo no vácuo, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixe aqui nos comentários e o vídeo que eu vou gravar agora é sobre o alcance horizontal máximo, tá certo? Não deixem de assistir, até a próxima e bons estudos!